Olá, aluno, bom dia. Eu sou a professora Alessandra. Nós vamos começar a nossa aula de matemática falando das diferentes representações dos números racionais. Quero também aproveitar e pedir e agradecer, na verdade, também a presença dos professores, que é fundamental nesse nosso processo, durante essa nossa caminhada, porque nós estamos aqui dando as orientações, dando os primeiros passos, mas vocês estão aí mais próximos, distantes, mas mais próximos dos alunos, para poder ajudar a tirar essas dúvidas, a aprofundar esses conceitos. Então, muito obrigada a vocês. Para a aula de hoje, nós vamos ter aqui o professor Jonas com a gente. Bom dia, professor. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a essa aula de matemática. Meu nome é Jonas. Vou ser a voz de vocês aqui no chat, né? Vou representar vocês, vou colocar o que vocês estão comentando. Então, assim, no chat, coloquem coisas pertinentes à aula. Coloquem as respostas que estamos solicitando. Se vocês não entenderem, coloquem perguntas. As perguntas, talvez, nesse tempo que nós estamos aqui, é o que mais esteja faltando. Uma pergunta que vocês não entenderam, às vezes vocês colocam não entendi e pede para refazer, a gente tenta sempre refazer assim que possível, mas falta às vezes uma pergunta, tipo assim, faltou tal coisa, não entendi, qual o passo? Tentem colocar para a gente facilitar. Então coloquem no chat lá as questões que são pertinentes à aula. É muito importante isso. E claro, é sempre um prazer estar aqui com vocês, sexto ano, né? E vocês são muito importantes para a gente. Professores, também coloquem algumas curiosidades, alguma coisa, que assim que possível nós vamos fazer a leitura, né, Ale? É isso mesmo. E aproveitando isso que o professor Jonas está falando, né? A questão também de... Quando vocês colocam a pergunta, aí vocês... Quando o Jonas fala, né? Coloque a pergunta, especifique a pergunta de vocês. Aí vocês podem pensar assim, mas eu coloco e ninguém me vê. Não é, Jonas, que isso acontece. Mas aí tem um motivo que não é que a gente não vê porque não quer. A quantidade de interações no chat, né, Jonas, é muita. Então, às vezes, o Jonas, né, que faz essa leitura nessa aula do chat, pode, sem querer, acabar passando pela pergunta, mas entendam, não é maldade. Então, continuem colocando a dúvida de vocês, porque localizando a gente vai tentar resolver sim, não é verdade, Jonas? Isso mesmo. Então, assim, sempre que possível, nós vamos fazer a leitura. Ó, por exemplo, agora está com 26 mil pessoas no chat, fora Facebook, televisão e YouTube. Então, assim... Às vezes é difícil ler. Imagina se todo mundo colocar. Então a gente vai ter uma aula só de leitura, né? Verdade. E mesmo assim não vai dar conta, porque os 40 minutos da aula não serão suficientes para que isso seja feito. Mas, gente, começando a aula de hoje, na verdade, continuando a aula de ontem. Porque o professor Osmar ontem conversou com vocês sobre as diferentes representações, né? Então, a representação fracionária, a representação decimal. E lembra que nós conversamos sobre a importância de saber ler e escrever o nome daquela representação, seja ela fracionária ou decimal. E que agora, na verdade, nós estamos aprofundando a ideia da representação decimal. Se vocês estiverem com o caderno do aluno de vocês aí, que é bom que vocês tenham, porque nós vamos fazer exercícios do caderno, vocês vão, observa na tela, vocês vão na página 64 do volume 2. Então, nós vamos conversar um pouco sobre essa parte. O que ela traz para a gente? Ela traz uma situação em que a gente vai observar a representação numérica e também por extenso, que seria o como se lê desses valores. Lembra que o professor Osmar falou ontem? Por exemplo, não é 0,6, e sim 6 décimos. Lembra que eu contei para vocês ontem que uma casa depois da vírgula a gente lembra do 10, que é 1 zero do 10. Então, fazer essa associação ajuda bastante. Outra coisa, vocês vão perceber que muita gente, me corrija se eu estiver errada, Jonas, muita gente faz a leitura como 0,6 e não como 6 décimos, não é?
Muita gente, inclusive eu, tá? Olha, eu faço a gente, leitura assim, que às vezes é um modo mais fácil, né? A forma mais fácil de enxergar, da gente conseguir compreender isso. Vou ser bem sincero, faço sim essa leitura, né? E, inclusive, estavam perguntando aqui, ó, a Gabriele Ellen colocou, o que então é a fracionária? O que é o fração? Como que é isso? O que é? Então vamos lá. E eu esqueci de um detalhe. Professores, habilidade EF06MA09. Antes que eu esqueça, né? Então vamos pensar de novo na ideia da fracionária. Qual que é a ideia da fracionária? Lembra das aulas anteriores? A gente tem o numerador e a gente tem o denominador. Essa é a ideia da representação fracionária. Então, a gente sempre vai ter essa relação entre numerador, que é aquele número que está em cima, e o denominador. Observem que eles são valores numéricos, por exemplo, 2/3, pensando na questão da representação, separados por uma barra, separados por um traço. Essa dá a característica que é a representação fracionária de um número. Sempre terá numerador na parte superior e denominador na parte inferior. E aí eu vou aproveitar essa ideia, Jonas, que eu acho que ontem ficou alguma dúvida para alguns alunos sobre, por exemplo, eu tenho aqui a fração meio. Como que eu chego na representação decimal 5/10? O 0,5? Gente, mas não é o 0,5. Tá todo mundo... vocês têm a responsabilidade de me ajudar a ensinar o professor Jonas, que são 5/10 e não 0,5. Quando ele falar errado, vocês colocam lá no chat. Professor, atenção na forma correta. Pode colocar. Eu deixo vocês cobrarem ele, tá bom? A ideia dos 5/10, que não é 0,5. Você sabe como é que a gente chega nesse valor, Jonas? Divisão, né? A fração, ela representa uma divisão, né? Eu acho que é o modelo mais simples de explicar isso. Exatamente. Então, um dos significados da fração, né, da representação fracionária, é exatamente a divisão. Eu vou dividir o quê? Que daí eu acho que também vai ajudar a sanar a dúvida das meninas. Eu vou dividir o numerador, que é 1, pelo denominador, que é o 2. Aí vocês vão falar para mim, mas Alessandra, como é que eu vou dividir uma bala para 2 pessoas? Ninguém vai ficar com uma bala inteira, não é verdade? O que acontece? Foi aquilo que o professor Osmar comentou com vocês. A gente sempre tem uma ideia, e a gente precisa, na matemática, da ideia do equilíbrio. Eu sei que 1 não divide por 2. Mas, e se eu acrescentar um 0 aqui? Que é a dezena. É 10. 10 dá para dividir por 2? Dá. Só que lembra que eu falei do equilíbrio? Pois é. Não entrou um 0 aqui, que é a relação com a dezena? A leitura aqui não são décimos. Se são décimos, pelo equilíbrio, aqui no resultado, um 0, para dar essa ideia e fazer essa representação do décimo. Lembra que eu falei? Uma casa depois da vírgula, a gente acaba associando para facilitar a um 0 que tem a dezena, que tem o 10. Tudo bem? Agora ficou fácil. 10 dividido por 2, 5. Se a gente monta aqui, 10 tira 10, 0. Eu acho que agora deu para entender, né, Jonas, de onde veio essa relação entre a fração meio e o decimal 5/10. Sim, isso daí ficou bem claro. Acredito que
Tanto que eu posso representar esse 0,5, 5 décimos, né? Então eu posso representar ele nesse formato, 1/2 ou 0,5, 5 décimos, né? Acho que é muito mais fácil vocês compreenderem, vocês entenderem o seguinte, que essa é uma representação decimal, por isso que é o primeiro número depois da vírgula, a gente chama de décimo, né? Exatamente. Né? Então a gente tem essa relação, e foi o que o Jonas falou e que eu estou comentando já desde ontem. O décimo relacionado ao 10, uma casa após a vírgula, um zero do 10. Se fosse 100, centésimo, na verdade, a gente associa aqui, ó, eu fazendo a pergunta errada. E se fosse, vamos mudar, se fosse milésimo, Jonas? Milésimo eu posso pensar em 1000. Por quê? Milésimo, acredito que a palavra, né, mili representa o milésimo, né? Exatamente, mas quantos números, né? Quantas casas decimais tem, por exemplo, uma representação decimal de milésimo, depois da vírgula? Depois da vírgula? Depois terceira casa depois da vírgula, né? Tem uma terceira casa depois da vírgula, são os milésimos, né? Certo, gente. Então, a gente acaba fazendo essa relação. Então, é muito importante vocês prestarem atenção nesses toques, né, nessas dicas, e até anotar no caderno, né, Jonas? Porque isso daí vai ajudar bastante. É isso mesmo. Inclusive, uma pergunta que chegou aqui, Ale, foi do Ismael. O Ismael fez um seguinte questionamento. A minha escola ainda não recebeu a apostila. Como vou fazer as atividades? A escola que não recebeu ainda o caderno do aluno está sendo entregue. Então, as escolas têm que estar em posse desse material. Se você não recebeu o caderno do aluno, procure sua escola para ver se eles já têm esse material disponível. Se não tiver, faça o seguinte, copiem as atividades, não necessariamente copie o exercício, sim as respostas. Anotem as respostas, qual que é a página, que nem nós comentamos, né? Essa está na página 64 do volume 2, então anota lá, página 64, anota a atividade e anota a resposta. Porque quando você tiver posse desse material, vai estar lá já a pergunta. Então vocês não precisam ficar toda hora copiando, fazer 2 vezes o mesmo serviço, né? Isso é verdade. Mas para quem está assistindo do celular, consegue, para não copiar, fazer o print, né? Isso mesmo, que nem Já o Isaac, né? O Isaac que falava, né? Tira um print aí. Então tira um print aí, qualquer coisa da tela, beleza? Exatamente. E aí, assim, mas tá, mesmo assim, como que eu vou fazer a atividade? Não se esqueça que durante a atividade a gente deixa ela na tela disponível para vocês. Então, como o Jonas falou, você não vai precisar copiar a atividade. Até porque você vai estar observando a atividade e respondendo no seu caderno, não é, Jonas? Isso mesmo, né? Então é sempre importante ter essa anotação no caderno, né? Principalmente para vocês estudarem posteriormente. Exato. E aí, então, continuando a questão da leitura, vocês... Como eu tinha dito para vocês, aí vocês vão ver dessa situação específica da página 64 do caderno do aluno, que a gente tinha falado dos 6 décimos, né, que não é 0,6 e sim 6 décimos. Observe que tem a representação fracionária também desse valor. Olha na tela de vocês. Então, tem lá os 6 décimos, que é a representação decimal, e a representação fracionária 6/10, que é aquilo que a gente está falando desde o começo, né, Jonas? A segunda, 85 centésimos. Centésimos, lembra? 100. Então, a representação fracionária, 85/100. 2 inteiros e 47 centésimos. Só que olha, presta atenção como é que ele está indicado a leitura. 247 centésimos. Por que isso? Por que será isso? Porque a gente tem aí, quando a gente faz a divisão do 247 por 100, a gente vai ter essa relação dos... Nós temos 200, já é a ideia das 3 casas, né? Quando a gente faz a divisão por 100, e se a gente lembrar daquela relação com os 2 zeros, então 2 casas decimais, concorda comigo que antes da vírgula não é mais 0 e agora é o 2? Então, o que que acontece? Eu dividi 247, ou seja, o valor que está antes da vírgula também faz a representação numérica por
100. Por isso que a representação fracionária fica 247 sobre 100, ou 247 centésimos. O outro, 23 milésimos. Agora, olha que interessante. Por que 23 milésimos? Milésimos por 1000. 1000, 3 zeros. Quantas casas tem ali depois da vírgula? 3. Certo? Então, sempre mantendo essa relação. E então, a leitura do número decimal, ela acaba induzindo vocês, se a gente fizer a leitura correta, a fazer a representação fracionária também correta. É isso mesmo, Jonas? Isso mesmo, né? Então, essa representação fracionária, né, ou essa parte decimal, qualquer uma das duas está certa a representação. Você que tem que escolher, né? Qual escolhe a forma que você vai querer utilizar naquele momento, né? Ou até não representar nenhuma das duas, né? Nem uma das formas de número, nem na forma fracionária. Escrever por extenso, né? Exatamente. Fazer a escrita por extenso, igual a gente fazia lá nos anos iniciais, quando a gente aprendeu, não é, Jonas? O sistema de numeração, os números naturais, a gente acabava fazendo a ideia do por extenso, que muitos chamam do como se lê. A gente acaba escrevendo da forma como a gente lê. Por isso que é importante a leitura correta. Jonas, vamos ver se eles entenderam essa relação entre o fato... e lembrando, por que também o Jonas disse que a gente pode fazer tanto na decimal quanto na fracionária? Estamos falando do mesmo valor numérico representado de formas distintas, de formas diferentes. Por isso que o nome da aula é as diferentes representações que a gente está conversando desde ontem. Dá uma olhadinha na tela de vocês, ainda na página 64 do Caderno do Aluno, volume 2. Observa que tem uma tabela, e essa tabelinha que vocês vão preencher. Essa tabela, ela tem 3 colunas. A primeira, representação decimal. A segunda, que é o como se lê, ou colocar por extenso, né, o nome dessa representação. E a representação fracionária. Vocês vão perceber que na primeira linha já tem a representação decimal. Como é que lê essa representação, Jonas? 0,8? Gente, tá certo isso? 0,8? Se não tiver certo, pode puxar a orelha do Jonas no chat. E não está. O correto é 8 décimos. Então, na segunda coluna, onde está o 8 décimos, vocês vão escrever por extenso. 8 décimos. Aproveita a dica que eu estou dando, hein? Na terceira coluna, que é a representação fracionária. Essa você sabe, Jonas? Essa é mais fácil. É 8 sobre 10. Exatamente. Então, entenderam a ideia da atividade? Vocês vão preencher os espaços que estão em branco. Só que vocês, se vocês perceberem, tem algumas linhas que está representado, já está indicando qual é a representação decimal. E aí vocês têm que colocar o por extenso e a fracionária. Vocês vão perceber que tem linha que está indicando o por extenso, que é o como se lê. Então, vocês têm que colocar o decimal e o fracionário. E tem linha que está indicando só o fracionário. Então, vocês têm que colocar o decimal e o como se lê. Tudo bem? A Maria Eduarda colocou aqui que no caderno, no livro dela, né, no caderno do aluno, tá outra coisa. Você tem que verificar que é o volume 2, tá? Então, olhe o seu caderno do aluno, é o volume 2. Nós estamos utilizando o volume 2, né? Exato. E o Augusto aqui também está falando se tem algum problema a copiar. Nenhum. Pode copiar, vocês podem fazer. Tira o print, né? Alguns colocaram aqui que a Esther colocou aqui que tá cheio de print no celular dela, né? Vocês passando pro caderno, vocês podem até excluir, né? Então, Exato. essa parte aí vocês podem copiar sim, não tem problema, mas utilizem o caderno do aluno, que é a forma mais fácil, né? Exatamente. Isso que o Jonas falou é importantíssimo. Observem qual é o volume, porque muitos alunos estão realmente com volume 1, Jonas. Alguns ainda não pegaram o volume 2. Então, prestem atenção no volume. Mas
no meu caderno não está assim, eu estou sem o volume 2, é o que o Jonas falou. Faz o print, é isso? Print? Isso mesmo, tira o print. Pois é, qualquer dia eu aprendo isso. Tira o print e passa para o caderno. Quando pegar o volume 2, foi o que ele disse, é só fazer a reprodução. Jonas, são ali, ó, 9 linhas. Quanto tempo para eles, hein? Para eles fazerem legalzinho assim, conseguir colocar todas, mas pelo menos indicar no chat uma linha. O sexto ano, acho que em 30 segundos. Gente, 30 segundos vocês dão conta? Olha que tudo bem que eu sei que vocês entenderam, eu sei que vocês têm condições, mas acho que o Jonas com 0,5 e o 30 segundos, eu acho que ele está meio que forçando, não? Então, um pouquinho mais tempo, uns 4 minutos? Eu acho que 4 minutos dá para fazer a tabela inteirinha, que é a ideia, né? Beleza, então coloquem na resposta, inclusive no chat, coloquem a resposta pelo menos de uma linha. Coloque a resposta pelo menos de uma linha e, claro, no seu caderno coloque a resposta de todos. Nós vamos executar de novo essa atividade e aí 4 minutinhos para vocês fazerem. Pode ser? Tranquilo. Vamos lá, gente. É aquilo que eu falei. Eu sei que vocês entenderam, eu sei que vocês sabem fazer. Tá certo? 4 minutinhos para vocês.
Retornamos aqui do chat. A Pamela comentou que nós vamos fazer, tá? Ela pediu para explicar novamente. Nós vamos fazer toda essa atividade, linha por linha, para vocês anotarem aí, deixar bem feito no caderno, inclusive no caderno do aluno, tá? As respostas, tá, Ale? Colocaram o seguinte. O Matheus, a Tamires, o Thiago, a Eduarda, a Gabriela, o Jadson, aí colocaram. Primeiro vinha o número 0,8, né? Aí colocaram 8 décimos e 8/10. Então, colocaram isso. O Nicolas colocou 8 milésimos em uma das respostas. A Cristina colocou 0,041, né? Então, era o número. Aí ele escreveu 41 décimos e 41 sobre 100. Então, foi a resposta dela. A Tainá e o Vitor, do mesmo número, do 0,041. Eles colocaram 41 milésimos e 41 sobre 1000. A maioria aqui respondendo, me corrigindo no chat do 0,8, né? Todo mundo aqui me corrigindo, que tá certo, é isso mesmo, tem que corrigir. Mas Maria Luísa, Rafael, Júlia, Heloísa, Isabela, Tamires, Rian, João Pedro, Maria Vitória, Luiz, muitos colocando aqui, inclusive os próximos, né? O 0,070 colocaram 77 milésimos e 73 sobre 1000 e muitas respostas aqui, muitas mesmo. Como que a gente pode fazer esse exercício, Ale? Então, é ótima essa participação e até quando eu falei para vocês pegarem no pé do Jonas com relação à leitura, essa é uma forma de vocês também aprenderem, não é, Jonas? Para vocês identificarem qual é a forma correta. Vocês acertaram, um ou outro aqui que apresentou dificuldade, até pela resposta que a gente observou, só que foi o que o Jonas falou. Nós vamos fazer linha por linha para vocês identificarem a relação. Principalmente porque daqui, entre as respostas, essa daqui, ó, tá vendo? É uma das que apresentou um erro. E ele está relacionado exatamente à quantidade de casas decimais, que são a quantidade de números após a vírgula. Mas vamos lá. Vamos ver se o Jonas aprendeu? Vamos lá, Jonas. O primeiro número, como que se lê ele corretamente? 8 décimos. Continue pegando no pé dele que ele está aprendendo, gente. Então, olha lá. Vou colocar até por uma questão de espaço. 8 décimos. Como que fica a representação fracionária? São 8 no numerador. Décimos, lembra? 10. 8 sobre 10. Que é o que a maioria respondeu e acertou, não é isso, Jonas? Isso mesmo. O segundo, vou fazer a escrita. Faz a primeira forma fracionária, esse? Faz Esse a forma daqui? fracionária primeiro para ver Ficar mais fácil, se eles né? conseguem entender. Gente, esse daqui vai ficar assim, ó, na forma fracionária. Numerador. 13. Observe, o que eu fiz aqui, Jonas? Por enquanto, eu só tirei alguma coisa. A vírgula, né? Só tirei a vírgula e mantive os valores numéricos, correto? Agora, quantas casas depois da vírgula? Uma. Uma casa eu leio como? Décimos. Décimos, lembra? 10. Então, seria 13 sobre 10, não é isso? Isso mesmo. Ou, sim, então como é que eu vou ler isso, Jonas? Como é 13 sobre 10, eu posso ler 13 décimos, não posso? Exatamente. Vou até colocar aqui corretinho agora, vai. 13 décimos. Perceberam? Eu só tirei a vírgula. Agora, vou começar esse daqui também, acho que pela representação fracionária, né, Jonas? Pode ser. O que eu vou fazer de novo? Olha lá, ó. Vou tirar a vírgula. Ficou 295. Uma casa depois da vírgula, décimos. Décimos, 10. 295 sobre 10. Ou, por uma questão de espaço, 295 décimos. Isso mesmo. A Maria Clara tinha perguntado como ficaria esses dois números, né? Então, nós temos 13 décimos,
que é o 1,3 ali, como nós vimos, e 295 décimos, né, Ale? Exatamente. E agora, 3 décimos. Eu sei que vai entrar o 3 de alguma forma. Sim, Antes 3 ou, vai aparecer. antes ou depois da vírgula, Jonas? Eu acredito que ele vai ser depois da vírgula. Então eu vou ter a vírgula aqui e o 3 aqui, é isso? Acho que sim. E aí aqui na frente o 0? Isso mesmo. É isso aí, gente. Por quê? Décimos, 10. 10, uma casa depois da vírgula. E aí fica fácil. 3 sobre 10. Agora vem o mistério. Como diria o Jonas, 0,041. Jonas, você aprendeu como é que lê esse número corretamente? Olha, eu acho que sim. Eu acredito que tenha entendido e ele fica muito claro para vocês o número de casas decimais. Então, eu olho quantas casas eu tenho, no caso aí são 3. 3 é de 1000, né? Isso, exatamente. E aí, então, como é que fica? 41 milésimos? É isso aí, 41 milésimos. 1000. Quantos zeros? Vamos pensar nisso. 3, não é? 3 zeros, não é isso? 3 zeros, 3 casas decimais. Agora a pergunta é, no numerador, eu preciso colocar 0, aquela ideia do tirar vírgula, 0041, ou eu posso deixar só 41, Jonas? Pode deixar 41, mas se você quisesse pôr, não tinha problema. Mas pode deixar só o 41, né? Que são os zeros à esquerda, né? Depois dos números, né? Eles não têm utilidade, né? Exatamente. 5 sobre 10. Na representação, o 5 fica uma casa depois da vírgula. Então, nós vamos ter 5 décimos. Opa, quase que não sai. Correto? 8 milésimos. Vou para a fracionária primeiro. 8 milésimos é sobre 1000. 3 zeros. Nós vamos ter 3 casas depois da vírgula, só que ó, a terceira é o 8, para a gente poder fazer essa leitura do 8 milésimos. E o último, 73 milésimos. Então, eu já respondi aqui o como se lê. 73 milésimos. Milésimos, 3 casas depois da vírgula. Jonas, nesse caso que eu tenho 73, qual que vai ser a terceira casa após a vírgula? A terceira casa depois da vírgula tem que ser o 3, não é? Exatamente. A segunda, o 7. E a primeira, o 0. O 0 complementa só para dar as 3 casas, né? Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que deu essa daqui, não deu? Espero que sim. A Angeli perguntou, ela não tinha entendido. Ó, espero que vocês tenham entendido, compreendido esse exercício, né? É uma das formas de vocês lerem e representá-lo. Claro, numa forma mais simplificada, em alguns casos, como é feita uma leitura rápida, aquela leitura dinâmica, nós lemos 0, alguma coisa. Mas, para vocês terem, quando verem essa definição de décimos, centésimos, milésimos, vocês consigam representar. Às vezes, representar na forma fracionária é um modelo mais fácil, né, Ale? Exatamente. Fazer primeiro a representação fracionária, ela facilita para a escrita por extenso e depois para a representação na forma decimal. Vamos para mais um exercício? Bora lá. Vamos lá, gente. Também está lá na página 64 do caderno. Só que esse, eu acho que eu vou pedir, por enquanto, só a letra A, Jonas. O que você acha? E aí a letra B eles fazem no caderno e depois fazem a correção com o professor. Pode ser. Vamos nessa? Então, olha lá. Na classe de Carlos, sexto ano B, há 36 alunos e matriculados. São 15 meninos e 21 meninas. Qual fração representa os meninos e as meninas? E aí, Jonas, quanto tempinho? 2 minutos esse? 2, tranquilo. Vamos lá, gente. 2 minutos para fazer a letra A. Combinado?
Retornamos aqui. Muitas pessoas colocaram, ó, o Lucas colocou, nossa, que negócio difícil. Não é difícil, é talvez a primeira aparição para vocês, mas vocês já tinham visto isso nos anos iniciais. Com calma vocês conseguem fazer. Prestem atenção que não é a única aula, nós já estamos vindo de um número de aulas sobre isso. E claro, pergunte sempre para o seu professor, tire dúvidas, é sempre importante isso, né? O Pedro falou que aula legal, a Emanuele já falou que fez tudo, a Ana Júlia falou que conseguiu, é muito importante essa participação e é interessante. Muitas respostas, 15 sobre 21, 21 sobre 15, 15 sobre 36, 21 sobre 36, inúmeras respostas, Gabriel, Lucas, Sofia, Luiz, Murilo, Ana Luísa, várias perguntas. E só para apresentar uma pergunta que veio antes, o Pedro perguntou o seguinte, se pode escrever 29 inteiros e 5 décimos. Pode, Ale? Pode sim, viu, gente? Por que a gente pode fazer isso? Quando a gente observa aqui a vírgula, a gente vai fazer essa relação, pode fazer essa relação. Tudo que vem antes da vírgula a gente considera como a parte inteira. Por isso que eu posso dizer que, nesse caso, eu tenho 29 inteiros e uma casa decimal, 5 décimos. Certo? Posso ir para a resposta, Jonas? Acho que posso, Bora né? lá, Não só lá. posso, como devo. Vamos lá. Então, vamos lá. Representação dos meninos. Denominador. O todo são 36 alunos. Desses 36, 15 meninos. Então, é 15/36 avos. Meninas, 36 alunos, 21 meninas. Então, 15/36 avos e 21/36 avos. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou agradecer muito a participação de vocês. Que bom que muitos disseram que conseguiram. Estou muito feliz. Continuem fazendo as atividades. Façam as atividades do caderno. Tirem as dúvidas com os professores de vocês. Professores, obrigada. Continuem fazendo esse aprofundamento do conteúdo. Jonas, muito obrigada pela manhã, viu? Eu que agradeço. Obrigado a todos. Muito obrigado pela participação no chat. Hoje foi muito importante e a participação de vocês. Gostei bastante. Muito obrigado. Continuem os estudos. Tirem dúvidas com seus professores. Obrigado mesmo, viu? Valeu, Ale. Obrigada. Até amanhã, gente.